Olá, jovens! Mais um dia, mais um vídeo do canal. E que dia é hoje? Pode ser terça, pode ser quinta, pode ser sábado e pode ser um dia qualquer. Pode ser octofeira, não sabemos. O que sabemos é que isso é um canal de YouTube. Então o que você faz? Você liga o sininho e já fica curtindo tudo, já fica preparado para os próximos vídeos. E esse canal é o fruto do trisal proibido. De quem? Eu, João, minhas redes na tela, seu Rafael Corrêa, melhor editor de vídeos do Brasil, redes de Menino Rafa pela tela inteira e Dona Nune, melhor capista, melhor artista gráfica, melhor tudo. Redes de Dona Nune. Então fique aí. No final eu volto. E quando eu voltar, vai ter milhões de cupons no paraíso do cupom. Mas antes uma coisinha. O tio sorteia 70 livros por mês. Você quer concorrer? Seja sócio aqui, entre no clube de canais e concorra ao seu livro. Alternativamente, você pode mandar acima de R$ 5 no Pix. Tá aqui o endereço do Pix. Beijo no teu coração. Fica com o vídeo que eu volto no final. Falha e falhará. Falha, falha e falhará. Falha, falha e falhará. Olá, comunidade 247. Seja bem-vinda para mais uma edição do programa Literatura e Pensamento Crítico. Hoje eu tenho o prazer de receber João Carvalho. O João é educador popular, historiador, funcionário do que você me falou mesmo? Já esqueci, perdão. Do Itamaraty, cara. Sou funcionário popular no Itamaraty. Do Itamaraty, um craque das redes sociais também. A gente vai discutir um pouquinho com ele. Vocês precisam conhecer o canal e quem não conhece ainda, o trabalho maravilhoso que ele faz ali no YouTube. Camarada, obrigado por aceitar o convite de participar do programa, João. Camarada, a honra é toda minha, fico extremamente grato, fico muito feliz de estar aqui, né? Fico muito honrado também do público que está nos vendo agora, mandar um abraço para todas, todos e todos que estão nos vendo agora. Acho que é um serviço público, social que você está fazendo aqui, né? Essa batalha das ideias é uma batalha muito importante para a construção, para a expansão do nosso tempo, né? Você sabe isso melhor do que ninguém, né? A gente vive tempos muito sombrios e é preciso da gente mostrar que essa construção em busca da luz existe e que ela vai ser uma construção coletiva. Então, te agradeço demais a oportunidade. Obrigado, João. A honra é minha, cara. Vamos começar. A gente tem de forma muito preemente aí essa questão que está se dando no PL 2630. Eu acho que esse é um tema importantíssimo, porque para muito além, eu venho insistindo, João, nessa questão que é o seguinte, cara, para muito além de tratar de fake news ou esse tipo de coisa, eu acho que essa discussão tem que estar no nível sociológico. Acho que você, enquanto historiador, enquanto eu acompanho o teu trabalho, então eu sei que pode parecer pedante isso, mas eu te considero um intelectual de fato e que lida com humor e que lida com deboche de uma maneira extremamente sagaz e inteligente. Eu acho que essa discussão tem que estar no nível sociológico. A gente não está falando só de fake news. A gente está falando de todo um novo modelo de comunicação social e, consequentemente, de todo um novo modelo de sociabilidade. Como é que você enxerga, cara, o que aconteceu aí, considerando a PL 2630, Google mostrando a cara, Telegram mostrando a cara, essas big techs se alinhando aos interesses da extrema-direita neofascista nacional? Eu fiz um artigo por um jornalão desse aí que deve sair esses dias, argumentando que ambos têm o mesmo interesse, mas do lado da Big Tech o interesse é econômico, enquanto que do lado da extrema-direita o interesse tem um viés mais político. Eu começo o nosso debate aqui com esse tema porque eu acho que é um tema absolutamente importante para tudo que segue em termos de organização na nossa sociedade. Passo para você, João. César, eu te agradeço por essa pergunta, é um momento candente para a gente falar disso e a gente precisa de falar sobre esse assunto. Por quê? Porque esse é um assunto que traz por trás muito daquilo que é a sociabilidade engendrada pelo capitalismo tardio.
Aqui eu vou começar com a citação do Brecht, que eu adoro ela e que eu gosto de complementá-la. O Brecht falava: a cadela do fascismo está sempre no cio. E eu gosto de dizer que o liberal é sempre o primeiro disposto a engravidá-la. Né? Quando você fala aqui para nós, né, dos interesses que se coadunam das big techs de um lado, da extrema-direita, da direita radical, fascistoide, protofascista, nazista, tanto nacional quanto internacional, do outro, a gente tem aqui um casamento que é muito tradicional, porque o fascismo não é uma exceção do capitalismo. O fascismo é uma das margens possíveis para a qual o sistema capitalismo sempre navega quando há necessidade. O fascismo é o botão de pânico do capitalismo. Então a gente tem que entender que para que as big techs se posicionem dessa forma, né, a gente não está trabalhando aqui com a questão moral. Nesse prisma, a gente está trabalhando com uma questão econômica. E é muito fácil notar como e quando isso funciona, quando a gente passa a analisar com mais cuidado as totalidades dos movimentos do real. A beleza do materialismo, já diria o Lukács, né, o materialismo ele é ortodoxo em relação ao seu método. Por quê? Porque se eu pego, por exemplo, o exemplo do Trump e da Cambridge Analytica, eu descubro rapidamente que a Cambridge Analytica era a maior anunciante do Facebook estadunidense antes das eleições. Se eu chego no Brasil e eu pego hoje quem é o maior anunciante brasileiro do YouTube, o maior anunciante brasileiro do YouTube é o Brasil Paralelo. Então a gente nota muito facilmente como que o aparato ideológico está a favor da burguesia. Por quê? Porque é a burguesia que o criou, é a burguesia que o controla. Né? Nesse ponto a gente pode voltar lá no Althusser, que estava falando disso na década de 60, no final da década de 60. O que a gente tem, então? A gente tem que entender que o capitalismo não é uma questão moral. A empresa não quer ganhar dinheiro porque ela é mauzona. A empresa quer ganhar dinheiro e ter lucro porque essa é a função dela, e se ela não fizer isso, outras a farão e a competição a retirará. Para tanto, ela está disposta a fazer absolutamente qualquer coisa, porque a partir do momento que o próprio homem se torna mercadoria, e é isso que o capitalismo faz, o grande pulo do gato é a mercadorização do homem, absolutamente tudo pode potencialmente se tornar mercadoria. Inclusive as ideias, inclusive a comunicação social, inclusive os mass media. E isso, gente, não é um fenômeno que nasceu agora. Esse não é um fenômeno do capitalismo tardio, esse não é um fenômeno do neoliberalismo. Esse é um fenômeno que perpassou a época dos jornais, inclusive no século XIX. Esse é um fenômeno que perpassou a era do rádio. Esse é um fenômeno que perpassou a era da TV e que perpassa também a era da internet. Então a gente tem que entender que isso é uma questão umbilicalmente ligada com a soberania nacional. Um país que não possui controle do seu próprio grid comunicacional, ele não é um país soberano. Ele é um país que está aberto a todo e qualquer tipo de ataque. Quando a gente volta para o golpe jurídico-parlamentar lá em 2016, a gente percebe ali a culminância de uma construção que já vinha desde lá de trás. Começa-se a criar ali nos idos de 2008, 2010, o arquétipo do Petralha, que é batido de um lado, batido do outro, batido de um lado, batido do outro, até que se tem uma construção que se leva a essa ruptura institucional. A institucionalidade burguesa só funciona nos olhos idealistas daqueles que a amam. A prática material do mundo não é juspositivista. A prática material do mundo é que o crime ocorre e nada acontece feijoada. Então, quando a gente traz à tona esse debate, a gente percebe rapidamente que a ideologia passa a atuar tentando moralizar um debate que não necessariamente é um debate moral.
Qual foi a reação das Big Tech? A reação das Big Tech foi virar e falar, olha, somos contra esse projeto porque esse projeto nos acarretará gigantescos danos financeiros, porque boa parte dos nossos maiores financiadores são pessoas que veiculam mentiras deslavadas e meias-verdades. Não, ela não vai falar isso. Então ela joga o quê? A liberdade de expressão. O que é essa liberdade de expressão difusa para o liberal? É a liberdade do nazista caminhar na rua. É a liberdade de se mentir, se manipular um povo para mudar o resultado de uma eleição. Né? Vamos pensar o que é os Estados Unidos da América. Nós estamos falando de um país que tem a maior população prisional do planeta, em números absolutos e relativos, mas que garante a liberdade. Qual liberdade? Do homem branco frustrado de classe média sair andando na rua com uma placa nazista ameaçando imigrante. Isso é liberdade? Se um filósofo como Karl Popper... Gente, Karl Popper não é comunista. Né? Vamos deixar as coisas muito claras aqui. Um filósofo liberal como Karl Popper consegue muito claramente colocar o absurdo desta liberdade difusa, dessa liberdade idealista que não tange a materialidade. E as Big Techs fazem o quê? Fazem uma propaganda, e uma propaganda paga, porque essa propaganda, gente, todo mundo viu e ficou muito feio. O Telegram mandar uma mensagem ameaçando, o YouTube colocar para todos aqueles que, olha, se isso passar, você vai perder dinheiro, hein? Isso aqui é ruim, está cerceando sua liberdade. Isso eles fizeram institucionalmente. O desespero foi tanto que eles cometeram esse erro de relações públicas. Mas quando você passa a analisar o algoritmo, você nota que quem está falando disso de forma contrária tem seu vídeo lá embaixo. Todos os vídeos que usam no SEO da plataforma, o PL, crítica, que se nota que é crítico, esse vídeo afunda. O nosso próprio vídeo aqui, vocês vão ter que sambar em volta do SEO para ele não ficar puxado para trás. E isso já é feito indiretamente. É só isso que é feito? Não. Ao mesmo tempo que os vídeos negativos são retirados dos algoritmos, os que aquecem as ideias da Big Tech crescem. Se você notar nos últimos dias, você vai ver canal que você não assina, canal de bolsonarista maluco passando na sua TL, falando das benesses de se combater esse discurso horroroso contra a liberdade. Isso não é uma coincidência. Isso é um plano, isso é uma estratégia. Por quê? Porque há uma ligação, como eu já disse anteriormente, umbilical entre esses dois. Só que a gente tem que entender que se por um lado a Big Tech está aqui pelo dinheiro, a extrema-direita não. A extrema-direita está aqui pela ideologia. A extrema-direita aprendeu muito rapidamente as lições de como lidar com os grandes meios de comunicação social. E ela também, gente, não aprendeu elas agora. A gente não precisa achar que a Cambridge Analytica é o primeiro grande momento. Vamos lembrar aqui do Volkische Beobachter. Vamos lembrar aqui de quem foi Goebbels. Existe uma longa tradição midiática, por quê? Porque os aparatos ideológicos pertencem à burguesia. Os jornais que eram veiculados pelo POSDR antes da Revolução Russa eram queimados, os jornais que eram veiculados pelos partidos e movimentos ligados ao czarismo eram subsidiados pelo Estado. Os jornais dos cartistas, em 1830, na Inglaterra, eram perseguidos. Os jornais dos liberais subsidiados pela coroa. Ou seja, a gente tem que entender também qual que é a nossa função aqui. Nós que estamos do lado de cá, nós do campo da esquerda, nós temos uma função de tomar os aparatos ideológicos a nosso favor.
Os aparatos ideológicos não foram feitos para nós. O YouTube não foi feito para que existisse uma TV 247. O YouTube não foi feito para que eu fizesse meu canal e conseguisse trazer 12 milhões de views ao longo de não sei quantos anos para uma esquerda radical falando dos problemas do capitalismo. Mas nós temos que tomar esses meios. Cada tempo apresenta um meio. Eu falei aqui da Revolução Russa, eu falei do jornal. Por que Lenin, por que o partido, por que a galera fazia um jornal? Porque o jornal era o meio mais barato e que atingia mais gente. Na Revolução Argelina, eles fazem uma rádio. Por quê? Porque os jornais na Argélia não eram publicados em árabe, a sua maioria era publicado em francês, e mesmo a população falante de árabe, boa parte dela era analfabeta. Então a rádio chegava a todos, fizeram uma rádio. Eu falo muitas vezes brincando que se Lenin tivesse vivo, ele estaria fazendo dancinha no TikTok. Então, quando a gente está aqui ocupando esse tipo de espaço, a gente precisa entender que em política não existe espaço vazio, existe espaço ocupado. Quando César ocupou o espaço dele na televisão, gente, aquilo foi uma atitude política gigantesca para o nosso campo. Milhões de pessoas, milhares de pessoas ouviram um discurso que tradicionalmente é cerceado por ser perigoso. As redes nos cerceiam, nós toda hora temos um problema, o vídeo pede alcance, a pessoa que assina não vê, o cara fala, pô, mas eu ativei o sininho e não aparece. Isso não acontece à toa, gente. Isso acontece porque todo e qualquer sistema da história luta pela manutenção do status quo. A Bastilha não caiu com a petição Navaz. O feudalismo não caiu porque todos se deram as mãos. A função do sistema é manter o status quo. Agora, a gente tem que pensar também em estratégia comunicacional. E aí o César falou, né? Porra, João, você sempre lidou com humor, você lida com sarcasmo, você tenta ser sagaz. É um adágio muito antigo, né, tão antigo que é em latim, mas que ainda é muito válido hoje, que é o castiga-te ridendo mores. Castigar os costumes com o riso. O bom humor, o verdadeiro humor a serviço do povo, ele tem que ser contra o explorador e não contra a vítima. Se você consegue trazer a pessoa com um sorriso, funciona às vezes tão bem quanto a revolta. Mas a gente tem que saber trabalhar os dois. É um pouquinho de alface, um pouquinho de cracão. A gente precisa de trabalhar a revolta. É importante que as pessoas entendam que a revolta delas não deve deixá-las tristes, deve levá-las à radicalidade. O que é radicalidade? É buscar a raiz do sistema. Né? O César já desvelou aqui o radical do PL. Por que você tem uma reação tão grande? Porque dói no bolso. E por que você tem uma reação tão grande? Porque quem paga o bolso é o nazista, é o fascista. Isso, gente, é muito imbrincado. Nós temos que lembrar aqui que nós vivemos numa sociedade onde, há 6, 8 anos atrás, a gente estava tendo um escândalo dos e-mails da presidência estarem sendo lidos, os e-mails pessoais, os e-mails que não deveriam ser lidos, via Microsoft e via Google. Nós não temos esta segurança, nós não temos essa soberania. Se amanhã de manhã acontecesse um movimento de ruptura e o Brasil tivesse que deixar esse grid, falar assim, não vou aceitar mais o Google aqui, não vou aceitar mais fulano aqui, a gente vai substituir isso pelo quê? Como? O pessoal literalmente puxa a nossa tomada e nos deixa sem. Então a gente tem que entender que o PL é muito importante, mas que ele é só um passo de algo que precisa ser uma outra visão de país, uma outra visão de soberania nacional e que precisa ser construída. Vou voltar a palavra para você, César, porque eu gasto 20 minutos para dar bom dia, senão eu falo meia hora na primeira pergunta. Não, mas tá maravilhoso. Não se preocupa e, de qualquer forma, o programa é contigo mesmo. O quanto você precisar de tempo para fazer as suas explanações, tá perfeito a qualidade do que você está trazendo para a mesa, João. O que eu quero explorar contigo em seguida é o seguinte, cara. A gente tem aí todo um cerco se fechando
o Jair Bolsonaro. A gente primeiro teve a questão das joias, agora a gente tem essa questão da carteira de vacinação, depois teve aí Ailton Barros, Elcio Franco, Mauro Cid, essas pessoas conspirando abertamente por um golpe de Estado. A gente ouviu, acho que se eu não me engano, o Elcio Franco ou Ailton Barros dizer que seriam necessários 1.500 homens, né? Então, cara, isso é muito preocupante porque, assim, a meu ver, pelo menos, a gente bateu na trave, a gente não tomar um golpe de Estado de fato aí no 8 de janeiro, ao longo dos últimos meses, e sobretudo porque, como eu entendo, alguns elementos que precisam estar alinhados para que você seja capaz de perpetrar um golpe de Estado no começo do século XXI não estavam. Sobretudo, você precisa cooptar a classe média. Nessa ocasião, ela não está, pelo menos, totalmente cooptada, como estava em 2016. Você precisa cooptar os meios, as mídias hegemônicas, o que também não é o caso, pelo menos não de maneira uníssona nessa ocasião, e você precisa ser capaz de convencer o tio Sam de que, no limite, se você não vai ajudar, por exemplo, o que foi a Operação Brother Sam na década de 60, que pelo menos vocês estejam dispostos a tolerar o que a gente vai fazer aqui. O governo Biden, nessa ocasião, disse que não é o caso. Não, a gente sabe que o regime estadunidense, ao longo da história, vem desestabilizando democracias, vem invadindo, enfim. Seguramente é o império mais agressivo da história humana nesse sentido, mas nessa ocasião, circunstancialmente, o Império Americano não deu o aval para que o golpe bolsonarista acontecesse. Agora, bateu na trave. Isso tudo foi muito, muito perto. A gente passou assim a um fio de cabelo de tomar um golpe de Estado. E agora tem essas questões aí que vão se produzir na CPMI, essa investigação, a forma como tudo isso vai se fechando ao redor do Jair Bolsonaro, mas até agora, de fato, nada de mais incisivo foi deflagrado contra o próprio Jair Bolsonaro. Teve essa questão aí dessa última semana, a Polícia Federal mandando ver uma operação de apreensão e busca. Então, isso, de alguma forma, foi o primeiro sinal ali mais enfático contra o Jair Bolsonaro. O que você acha, João? Você acha que a coisa caminha para azedar a batata dele? Ele deve ser preso? Como é que você sente isso? Isso não deve acontecer? Faz uma análise, um arrazoado de como é que você sente esse atual momento histórico que a gente vive. Olha, César, eu vou começar da sua fala e eu vou ir de trás para frente. Eu acho que de todos os fatores, de longe, o mais preponderante foi a ausência do apoio do tio Sam. Tá? Eu acho que esse foi o fator fulcral que nos evitou um golpe de Estado, porque mesmo se não houvesse classe média, mesmo se não houvessem os meios midiáticos, se houvesse uma necessidade de pressão internacional sobre a América Latina, já ocorreram diversos outros golpes estadunidenses, diversas outras tentativas intentonas, mudanças eleitorais que ocorreram apesar de e contra os meios hegemônicos locais e contra a classe média local, né? É óbvio que hoje em dia, sob a égide, né, de uma nova sociedade, nós estamos no século XXI, a gente teve a queda do bloco do socialismo real, as coisas são um pouco diferentes, mas são pouco diferentes. Vamos lembrar aqui do que foi a construção toda de 2016, lembrando que houve massivo apoio estrangeiro a todas as construções de 2016, né? Eu quero lembrar aqui um outro detalhe, né, que os Estados Unidos é um império que passa por um momento decadente e que dá tendências de estar já direcionando a uma queda, né? Isso significa que o João está falando que amanhã de manhã vai cair os Estados Unidos? Não. Isso significa que
os dados macroeconômicos, a forma como o soft power vem acontecendo, a volta a uma seara multipolar internacional, o erro de cálculo estadunidense que achou que tinha, quando venceu a Guerra Fria, acabado com a história, tudo isso culminou em vários espaços vazios que foram sendo ocupados. Esses espaços foram sendo ocupados na periferia do capitalismo, esses espaços foram sendo ocupados, por exemplo, por uma própria Rússia capitalista, que num primeiro momento se achava que seria um grande aliado dos Estados Unidos, mas que depois a própria subida do Putin e do grupo do Putin, que era um grupo nacionalista de chauvinismo grão-russo, mas nacionalista e, entre aspas, nesse sentido anti-imperialista, culminou numa nova na volta da Rússia como um poder multilateral. Nós temos a China se expandindo cada vez mais economicamente na Ásia, na África e na América Latina, ocupando espaços do sul global que foram deixados. As potências ocidentais vivendo crise atrás de crise do próprio capitalismo. Nós temos que lembrar que as potências ocidentais são as fiadoras da dívida gigantesca dos Estados Unidos. Se o FMI fosse uma instituição séria, o primeiro lugar que ele faria uma intervenção nos Estados Unidos, é um país com mais de 130% de dívida em déficit público, é um país insustentável, quem paga a dívida estadunidense são os aliados, tá, dos Estados Unidos. Dívida essa que vem sendo transferida para a Europa e para os países periféricos desde o segundo pós-guerra. Só que junto disso tudo, a gente está num outro momento onde os Estados Unidos têm várias frontes abertas. Estados Unidos tem Ucrânia como fonte aberta, Estados Unidos tem Taiwan como fonte aberta, Estados Unidos vem tentando interferir diretamente na Ásia Central o tempo inteiro. Se você pega as notícias dos últimos 2, 3 anos sobre Uzbequistão, Tadiquistão, Cazaquistão, Quirguistão, você vê influência da OTAN e dos Estados Unidos e tentativa de golpe, tentativa de mudança de regime o tempo inteiro. Estados Unidos tem um problema terrível no chifre da África. Estados Unidos começa a enfrentar agora um problema que ele jamais imaginou que ele ia enfrentar, porque o Aidialbu, a diplomacia chinesa, conseguiu o impossível e fez a Arábia Saudita e Irã dar a mão. Os Estados Unidos ainda tem o Paquistão, que é um parceiro tradicional, que tem o problema do enrancão. O Paquistão está pegando fogo agora. Então a gente está falando aqui, né, de um cenário internacional muito diferente. Os Estados Unidos conseguiria abrir ainda mais uma frente nesse momento? No cálculo racional, não. E o cálculo dos democratas é um cálculo racional. O cálculo do Trump seria outro. O cálculo do Trump não é um cálculo racional. O cálculo do Trump é um cálculo ideológico. Eu piamente acredito que se o Trump tivesse ganhado as eleições, se o Trump tivesse conseguido se manter no poder, pese qualquer pesar, nós teríamos tido um apoio tão incólume a uma tentativa de golpe que se a gente não tivesse o golpe feito, a gente teria uma tentativa e potencialmente até o início de uma possível guerra civil dentro do Brasil. Isso, para mim, é uma possibilidade muito real. Mas não aconteceu. E muitas vezes, quando a gente fala dos democratas, a gente esquece que os democratas são as grandes arpias de guerra, são as grandes águias de guerra do Império Americano. Né? Os democratas americanos, e ao fazer isso, muitas vezes eles aproveitam isso para crescer essa sociedade que é baseada no complexo econômico-militar. Então é necessário, para a manutenção da economia americana, mesmo aos trancos e barrancos, que... Desculpa, a minha internet eu acho que deu um probleminha aqui, eu voltei. Voltou, recapitula para a gente, acho que travou quando você estava falando do complexo militar e como a sociedade estadunidense se desenvolve com base nessa propriedade. A sociedade estadunidense é uma sociedade dependente do seu complexo industrial militar. Né? A gente tem quase 50%
da sociedade americana dependente direto ou indiretamente da máquina de guerra que foi criada pelos Estados Unidos. O César falou, né, que é o império mais agressivo. Nós estamos falando de um império que tem mais de 1.000 bases espalhadas pelo mundo inteiro. Nós estamos falando de um império que a primeira vez que ele se arvora a ser a polícia do mundo foi no final do século XIX, contra o Haiti. A política do Big Stick correu todo o século XIX e todo o século XX. Nós somos tratados como quintal. Então a gente tem que entender essa situação geopolítica global para a gente poder se aprofundar um pouco mais sobre a nossa situação interna. Na nossa situação interna, por sua vez, o que a gente tem? A gente teve a campanha eleitoral mais fraudulenta da história das eleições da chamada nova democracia brasileira. Né? Eles platinaram o código eleitoral e nós sabemos muito bem que absolutamente nada ocorrerá, porque se ocorrer, mostra uma faceta da institucionalidade burguesa que não interessa a institucionalidade burguesa mostrar. Só que, mesmo gastando todo este dinheiro, mesmo cometendo todos os crimes administrativos e eleitorais possíveis, perdeu. Para mim, o dia 8 é muito mais análogo à tentativa alucinada do Trump de tomar o Capitólio do que uma intentona muito bem pensada de golpe. Em que sentido? Eles queriam dar um golpe, eles queriam. Só que eles não tinham uma noção do que queria acontecer. Da mesma forma que o Trump, quando convoca as massas ali, tinha uma noção jânio-quadresca de que se ele entregasse, todo o povo viria em seu entorno. Isso ocorre muito também, por quê? Porque normalmente estas pessoas se cercam de capachos, se cercam de pessoas que só reiteram, refazem o seu fluxo de pensamento sem ter uma análise um pouco mais realista daquilo. Para mim, foi isso que aconteceu no dia 8. Só que a partir disso, a gente tem uma mudança institucional. E aí a gente tem que trabalhar com realpolitik. Aí a gente tem que trabalhar com o presidencialismo de coalizão brasileiro da forma que ele funciona de verdade. O presidencialismo de coalizão brasileiro funciona a partir do chamado centrão. Funciona a partir de tornar o Estado um grande balcão e manobras para que as oligarquias diferentes, as várias oligarquias dos vários Brasis profundos, possam se manter num jogo de toma lá da cá. Uma vez mantida a institucionalidade, uma vez fracassada a intentona golpista, as forças que tradicionalmente estão no poder, elas precisam de se reorganizar para se manter no poder. Porque esse poder vai ser novamente reloteado. E aqui a gente tem que lembrar uma coisa, que é uma lição da história, que eu espero sinceramente que o PT aprenda, e eu duvido sinceramente que o PT aprenda, que muitas vezes sempre foi elencado o PT como se fosse um partido que tivesse tomado a máquina pública para si, que tivesse se encastelado na máquina pública. Essa é uma das maiores mentiras que a mídia hegemônica vende no Brasil. Se você pega os cargos de segundo e terceiro escalão dos governos do Lula e até dos governos da Dilma, muitas dessas pessoas se mantiveram dos governos do Fernando Henrique. No governo Lula, o segundo escalão inteiro era do governo do Fernando Henrique. O PT não fez aquilo que Jair Messias Bolsonaro fez. E aí a gente tem que entender que o PT se pauta pelo justpositivismo. O PT tomou um golpe agarrado e abraçado na Constituição e nas instituições burguesas, enquanto a instituição burguesa ria da cara do PT. Jair Messias Bolsonaro, a familícia, seu exército de flagelados de Darwin, não se pautam por uma visão justpositivista. Eles estão pouco se fudendo, com perdão da expressão, tá, para a instituição burguesa. E uma vez que não estão, e eles sabem que o poder vai ser tomado por aquele que tomar o poder, se mantiver e encastelar no poder, eles se encastelaram.
Gente, nós estávamos num país que tinha mais militares no primeiro, segundo e terceiro escalão do que durante a ditadura militar. Percebam o absurdo disso. Teoricamente estávamos sobre uma democracia burguesa constitucional, mas tínhamos uma ocupação de militares maior do que os próprios militares, donos da ditadura militar empresarial, fizeram em qualquer momento, mesmo os momentos mais recrudescidos da ditadura. Passa o dia 8, passa essa chance. O que os líderes, os grandes caciques, as raposas políticas vão fazer? Vão começar a falar, opa, peraí, esse pessoal que entrou agora vai ter que tirar. Lembrando que se o governo Lula I já foi um governo de conciliação, se o governo Lula II teve que conciliar ainda mais do que o governo Lula I, o governo Lula III, gente, é o suprassumo da conciliação. Para que se conseguisse derrotar eleitoralmente, partindo do pressuposto que eles iam usar a máquina toda do Estado como usaram, foi necessária a construção de uma frente que não é ampla, não. É uma frente que é circular. A frente chega no ponto de ter fascistas contra o fascismo, nazistas contra o nazismo. Nós estamos falando de uma frente aqui de 16 partidos diferentes que chega num ponto de ridículo, aonde o partido do Sérgio Moro está ajudando na composição do governo. Então, é óbvio que ao se lotear esses cargos, ao se lotear o primeiro, segundo, terceiro escalão, as empresas estatais, os ministérios, para acomodar novamente essa construção, se constrói a próxima derrocada. A casca de banana já foi jogada ali na frente. Vai ser uma decisão escorregar nela ou não, mas ela está construída de novo. Por quê? Porque o reformismo, ele tem limites. Você não pode servir ao mesmo tempo a dois senhores que são antagônicos. Você não tem como servir o povo e os inimigos do povo. Mas ao mesmo tempo que a gente vê isso como um vislumbre, a gente também percebe nisso o enfraquecimento, se não do bolsonarismo, da figura de Bolsonaro. E aqui é importante separar os dois. Gente, ouve o que eu estou falando e grava isso no seu coração. O fenômeno do bolsonarismo não precisa de Jair Messias Bolsonaro para continuar vivo. O fenômeno do nazismo não precisa de Hitler. O fenômeno do fascismo não precisa de Mussolini, não precisa de Pilsudski, não precisa de ninguém. Jair Messias Bolsonaro sai enfraquecido. E sai também como boi de piranha. Existe aqui uma possibilidade real, que é a possibilidade do Al Capone, né? Eu, Al Capone, vê se te orienta. Já descobriram o teu furo negro no imposto de renda. Jair Messias Bolsonaro cometeu centenas de crimes diferentes. Jair Messias Bolsonaro cometeu o crime de genocídio. E existe uma probabilidade real que a sua queda se dê no Zé Gotinha. Será Zé Gotinha quem levará Jair Bolsonaro à justiça. Assim como o Collor cometeu milhões de falcatruas e caiu por uma elba. Né? Então a gente tem que entender que o que traz a queda desta figura é a mudança na forma política e na forma jurídica e essa renegociação de espaços de poder dentro da burguesia que trabalha nesse presidencialismo de coalizão, nessa jabuticaba brasileira. Para mim, é muito claro também uma outra coisa. Não existe no grupo de Bolsonaro uma solidariedade, um companheirismo e uma empatia como existe em outros grupos. Na esquerda, quando as pessoas são presas, quando as pessoas são perseguidas, elas não entregam os seus companheiros. Na direita, a própria ideia de uma sociabilidade atomística, o próprio individualismo, leva ao cada um por si. O Cid foi preso. Pai dele é um general de não sei quantas estrelas. Pai dele foi lá no exército e falou: e meu menino, vocês vão deixar meu menino ser preso? Vocês vão abandonar meu menino ao Deus dará? E os caras falaram assim: olha, nós não vamos falar que sim nem que não, enquanto estão lavando a mão. E vão abandonar. E na hora que abandonar, ele vai cair atirando. E isso vai acontecer agora. E a tendência que eu acho que nós estamos diante é de várias delações premiadas, de vários acordos
acordos acontecendo entre esses membros dessa milícia, dessa quadrilha, onde um vai começar a entregar o outro. E vai sobrar para o Bolsonaro também. Então eu acho que é muito possível que a figura do Bolsonaro seja extirpada para que haja manutenção da possibilidade do bolsonarismo como botão de emergência. Porque boa parte dos partidos que compõem hoje a base do governo são partidos que, no primeiro momento político que for mais lucrativo, não é que for moralmente melhor, não é que for melhor para a população, que for lucrativo, abandonar o PT, jogar o PT aos leões e reinstaurar qualquer forma ditatorial, semiditatorial, protofascista da direita ou da extrema-direita, vão fazê-lo. Porque o que interessa a eles são a manutenção dos seus espaços de poder e de micropoder. Nós estamos falando aqui, gente, do PT tendo que se abraçar com deputados do baixo clero, que todo mundo na região dele sabe, o fulano tem esquema de ambulância com não sei o quê, o fulano tem esquema de obra com prefeito tal, ele entrega a obra X, mas ele cobra Y. Esse tipo de gente vem se mantendo no poder, não é desde o Brasil República, é desde o Brasil Império. Não existe possibilidade de uma reforma desse sistema, porque o modo de produção desse sistema enseja essas relações. Por isso que nós, da esquerda radical, buscamos a raiz. Radice, em latim, é raiz. Qual é a raiz do problema? É o nosso modo de produção. É o próprio capitalismo. A única chance de se mudar isso é através de uma ruptura. Termino por aqui minha fala. Maravilha, cara. Concordo em gênero, número e grau com absolutamente tudo que você disse e quero explorar um pouco contigo essa dimensão da comunicação digital, que é algo que você faz muito bem enquanto educador. Eu recomendo que as pessoas que nos assistem nesse momento procurem o canal do João no YouTube. É um canal bastante grande, bastante conhecido. Eu conheci o João, ele fez um react de uma participação minha numa rádio que eu não vou citar o nome, mas eu estava interagindo ali com o que o João chamou de Lulu da Pomerânia da burguesia, e engraçadíssimo, absolutamente inteligente, pertinente as colocações, porque aqui tá a parada, a meu ver, gente. A questão é a seguinte: ser engraçado é uma coisa, ser inteligente é outra. Ser engraçado e inteligente é que é o grande desafio, e conciliar essas coisas de uma forma relevante é mais difícil ainda. O João faz isso com uma destreza ímpar, a meu ver. Você rola de dar risada, você se informa, você se diverte, você tem acesso a coisas que você está descobrindo ali pela primeira vez. Então acessem o canal do João no YouTube, sigam ele nas redes sociais, no Instagram, no Twitter. No fim do programa eu vou passar tudo certinho, os arrobas dele aqui. Eu esqueci de falar, cara, não quis te interromper na hora. O João colocou aqui como, por exemplo, os Estados Unidos têm... eles atuam de forma deficitária em 130% do próprio produto interno bruto. Considerando que o nome do programa é Literatura e Pensamento Crítico, consultem esse livro que chama Chutando a Escada, tá? Que é do Ha-Joon Chang, a estratégia de desenvolvimento em perspectiva histórica, Chutando a Escada. Esse economista sul-coreano, ele te dá conta de como os países, sobretudo ali do capitalismo anglo-saxônico, eles ascendem utilizando um determinado tipo de estratégia e eles passam a receitar um conjunto de medidas e de políticas e de instituições de boas práticas
para os países que estão na semiperiferia e na periferia do capitalismo global, que vai absolutamente de encontro com aquilo que eles fizeram para ascender e por isso chama chutando a escada. Então esse é só um parênteses, mas eu queria explorar contigo, João, essa questão de, por exemplo, das mídias digitais. O que você... quando que você começou a tua atividade? Como é que você cresceu e se tornou tão grande ali no teu canal? E o que você avalia, por exemplo, do que vem fazendo o Flávio Dino, que é um cara aí que cresceu demais, cara, e ganhou um protagonismo violento em uma questão de um mês. Ele se tornou aí, muito possivelmente, o principal nome na linha sucessória do Lula. Como é que você avalia isso, essa estratégia do Dino de misturar propriedade, categoria, eloquência com uma pitadinha de deboche e de humor e de sagacidade? E o que você entende ser pertinente no sentido de estruturar essa proposta para o campo progressista nas redes sociais? Bem, vamos lá. Vou começar, então, falando um pouco do que você me pediu primeiro, né? Eu tô aqui, gente, na internet, desde que a internet era feita de madeira, desde que tudo era feito de bambu, sabe? Assim, quando eu cheguei, eram lindos pastos. Então, assim, eu tenho uma atuação continuada na internet, que é muito longa, né? Num primeiro momento, trabalhando muito mais com a questão do humor, né? Eu sou fundador de um grupo chamado Satirismo, né? Eu tive uma carreira musical anterior a essa, né? Eu escrevi muito roteiro de humor para muito programa, eu trabalhei junto com o Kibiloco, trabalhei junto com o Rafinha Bastos, escrevi vários roteiros de humor, e eu sempre tive uma questão política na minha vida. Por quê? Porque para além, né, de ter me formado em História, que é um curso que você não passa incólume ao curso de História, a minha própria vida material me levou a isso, porque quando eu assumi no Itamaraty, o Itamaraty estava num momento de reorganização interna, onde eu fui convidado para fazer parte do grupo que iria depois fundar o sindicato do Itamaraty. Eu fui o primeiro presidente do sindicato do Itamaraty e a gente puxou a primeira greve geral, né, registrada na história do Ministério. Então, assim, isso sempre foi, né, uma coisa que foi se mesclando. Ao longo do tempo, eu comecei a entrar no mundo dos podcasts, né? A gente começou a fazer podcast aqui quando nem existia ainda podcast direito no Brasil, eram pouquíssimos os podcasts, tinha o Nerdcast, que foi ali o primeiro, a gente estava ali nessa onda dos primeiros podcasts, e a partir do podcast que eu fiz, que era o Decrépitos, que era um podcast que já era grande, alguns colegas de campo, alguns colegas de militância me procuraram com a ideia, o Zamiliano, no caso, me procurou com a ideia e falou assim: porra, João, a gente podia aproveitar que você já fez várias participações nos meus vídeos, a gente discutindo política, vamos transformar isso numa coisa perene? Vamos criar um podcast disso? E aí nós dois, com 2 microfones bosta, sem condição material nenhuma, Zamiliana aprendendo a editar os áudios na patada no começo, antes da gente conseguir ter um editor, chamamos mais 2 amigos e criamos o Revolu Show. O Revolu Show foi o primeiro podcast da esquerda marxista, da esquerda radical no Brasil. Quando a gente começou o Revolu Show, a gente achou que a gente ia falar para 20 gatos pingados. Quando eu saí do Revolu Show no começo do ano passado para poder trabalhar mais com as minhas coisas, eu deixei o Revolu Show com 12 milhões de downloads. Então a gente vê como existe esta demanda que estava reprimida e que faltava alguém construir. Muito ironicamente, é tipo o campo dos sonhos, né? Se você constrói, eles virão. E essa é uma construção. Por quê? Porque o nosso movimento, o movimento comunista brasileiro, que tem mais de 100 anos, ele já teve um momento em que ele tinha massa, que ele tinha povo, mas não tinha armas. Ele teve um momento que ele tinha arma, mas não tinha mais o povo. E ele passa por um momento que ele não tem nem povo nem armas. A verdade é que nós pegamos um momento de terra arrasada, um momento de reconstrução. E a reconstrução se dá pelas massas. A reconstrução se dá por estar com o povo, no povo, para o povo, com o povo. Então a gente decidiu usar o quê? Os aparatos ideológicos para trazer a radicalização, para trazer a organização. E isso aqui é muito importante. A internet é importante, mas não é 100%.
Muitas das coisas que existem na internet só existem na internet. Se você sair na rua e perguntar para as pessoas da treta atual do Twitter, 99% das pessoas não tem nem ideia do que é a treta atual do Twitter. Então é muito importante que a gente consiga coadunar o movimento de agitação, propaganda e militância nas redes com a organização dessa agitação, dessa propaganda e dessa militância fora das redes. Esse que é o grande serviço de nós, comunicadores da esquerda. É tentar mostrar para a pessoa, primeiro, o que está de trás do véu de Maia, tirar esse véu da ideologia, começar a trabalhar com a materialidade. Por quê? Porque o companheiro é aquele que divide o pão. Mas eu não quero só dividir o pão com o meu companheiro, eu quero tomar o moinho. Para eu tomar o moinho, eu preciso de uma organização muito maior do que simplesmente aquela que divide o pão. Dividir o pão é o primeiro momento. Então, assim, primeiro a gente fez o Revolution. O Revolution cresceu muito. O Revolution cresceu num ponto em que eu acreditei que ele podia caminhar muito bem com suas próprias pernas, e eu decidi investir num projeto que eu queria fazer coisas diferentes, eu queria fazer vídeos mais diários, eu queria ter um canal com a maior permanência. Por quê? Porque mais é sempre melhor do que menos. Nós precisamos de ocupar todos os espaços. Se eu não estiver dando essa oportunidade às pessoas de verem uma crítica pelo prisma da esquerda, vai ter 200 youtubers de direita dando essa possibilidade. Nós precisamos de brigar por esses espaços. Esses espaços demandam luta. Então eu decidi que eu ia sair do Revolution, porque o Revolution conseguia continuar, e eu ia tentar o meu próprio caminho. E aí eu venho fazendo o canal vem dando muito certo, né? Vem crescendo bastante. Eu hoje estou com quase 140 mil seguidores, que é uma marca que eu jamais imaginei que eu ia atingir. Agradeço a cada um de vocês, porque isso é uma construção coletiva, gente. Eu não existiria sem vocês. Se vocês não me dessem, né, o benefício da dúvida, não parassem para me ouvir, não fossem atrás das fontes que eu cito e falassem, não, porra, ele tá falando a verdade mesmo, nada disso aconteceria. Quanto ao Dino, eu acho a estratégia comunicacional dele brilhante. Brilhante. Eu ontem, César, fiz um react na minha Twitch, que ainda não saiu no YouTube, não, saiu ontem à noite no YouTube, peço perdão, de um vídeo do Meteoro, do Álvaro Bobra, falando sobre essa questão comunicacional. Acho o Meteoro um canal fantástico do nosso campo. Normose é outro canal fantástico do nosso campo. Um beijo pro Kenji, beijo pro Gelo, que fazem Normose, que traz muita informação de táticas comunicacionais. E aí no vídeo o Álvaro falou assim, pô, eu fico com medo dessa tática do Dino de ir lá todo dia, já tem 55 convocações, é mais de uma convocação por dia, todo dia tá lá. E eu falei assim, olha Álvaro, eu me permito discordar, e aqui eu vou falar também por quê. Gente, quando a gente tenta obter resultados diferentes fazendo as mesmas coisas, nunca vai dar certo. Para a gente ter resultados diferentes, a gente precisa, inclusive, de ousar errar diferente. Durante muito tempo, se criou o mito de não dar palco. Não pode dar palco para a extrema-direita. Então, não responde, não fala, não faz, não deixa. E enquanto isso, os caras estão crescendo. Enquanto isso, os caras estão ocupando. O que a extrema-direita normalmente faz? Ela vai para esse tipo de embate público, já preparada com uma única fala, aonde ela vai pegar a janela de Overton e arreganhar ela de um lado do outro, falar uma coisa absurda e estapafúrdia para criar um corte. E aí esse corte depois vai ser passado nas redes sociais, vai ser passado no WhatsApp. Para a gente pensar aqui, gente, você tem uma pesquisa de 2019 que fala que 116 milhões de brasileiros têm acesso à internet. Desse acesso à internet, 60% se dá por celular. Desse acesso por celular, quase 90% se dá pelo plano básico do celular. O que é de graça no plano básico do celular? Facebook e WhatsApp. Então, essas mídias se retroalimentam desses pequenos cortes, dessas pequenas mitadas e lacradas. Ora, se eu não combato, eles fazem. E se eu combater? O Dino tá, entre aspas, ousando errar diferente, ousando fazer algo diferente. Só que a questão é que o Dino não errou, até agora. Cada vez, e não é só o Dino, é o Silvio também, né? Aqui a gente tem que falar também do papel brilhante. O Silvio, sim, você me chamou de intelectual, não mereço, eu sou um divulgador. O Silvio, sim, é um intelectual.
O Silvio é um intelectual pujante, com uma produção própria gigantesca, um homem iluminado. Que prazer viver na mesma época, tá? Do Silvio. Silvio e também o Dino estão indo para o embate de uma outra forma. Eles não deixam esses caras se crescerem. Você pode pegar o Silvio recebendo fetinho de plástico, o Dino falando do Moro. Antes, o que você tem? Você tem falas pré-combinadas, você tem falas que foram preparadas para serem feitas no momento, que não precisam nem de tangenciar o momento. Qualquer contato com a realidade daquilo que está sendo discutido ali é uma mera coincidência, não importa. E são falas que são feitas para gerar um corte, para gerar uma lacrada, para gerar uma mitada, para retroalimentar essa base. Quando o Dino bate de volta, quando o Silvio bate de volta, quando esses homens chegam e falam, não, eu não vou aceitar isso aqui, eu não vou me dar o desprazer de compactuar com essa palhaçada, com essa construção imagética que você está tentando fazer em cima de mim. Estou disponível para todo e qualquer debate sincero, direto, correto, democrático, mas não aceitarei esse tipo de coisa. E aí, poucos minutos depois, acontece algo que não vai gerar corte nenhum e que a maioria das pessoas não vai ver, que é uma Damares tímida fazendo uma pergunta de verdade e recebendo uma resposta educada e de verdade. Isso não gera corte, isso não gera interesse. Então eu acho que essa é uma tática de combate genial que está sendo colocada a teste, só que ela só pode ser colocada a teste por pessoas que têm um grau de preparo para esse que é gigantesco. Pessoas que estão acostumadas ao embate público, pessoas que têm uma capacidade retórica muito grande, como é o caso do Dino, como é o caso do Silvio, pessoas que têm um cabedal de conhecimento gigantesco, né? Nós estamos falando aqui de pessoas com uma vasta formação, com uma vasta vida pública, né? No caso do Dino, por exemplo, ele teve em todas as esferas. Ele teve no legislativo, ele teve no executivo, ele teve no judiciário. É um homem que conhece os meandros por dentro, é um homem que tem uma experiência de vida gigantesca, é um homem que tem uma experiência acadêmica gigantesca, né? Então, uma pessoa como o Dino, uma pessoa como o Silvio, eles podem se arvorar a se colocar nesse tipo de debate público. Algo que, por exemplo, no nosso campo, o Elias faz muito. O Elias Jabbour é um cara que tem uma preparação gigantesca, tem uma vivência gigantesca e se coloca para o debate. O que acontece? Ele tratora. Ele tratora os debates, assim como o Dino tratora os debates. Por quê? Porque é muito diferente a necessidade de preparo de quem tem compromisso, de quem é sério e de quem é charlatão. Gente, quantos vídeos do próprio César a gente tem na internet que a gente dobra de rir, a gente se sente vingado porque o César chega e atropela um liberal falando bobagem. Porque o liberal está acostumado a falar bobagem e ninguém questionar. O liberal, ele é aceito na mídia pelo simples fato dele ser um sabujo dos desígnios de manutenção do status quo. Tudo que ele precisa fazer é passar o pano e falar que tá lindo. Essas pessoas não têm preparo. Quando elas se encontram diante de alguém que tem preparo, elas perdem. Sabe por quê? Porque no meu caso, no caso do César, no caso do Elias, no caso do Dino, como nós estamos à esquerda do espectro, pra gente não basta chegar e falar uma bobagem. Nós temos que provar o que nós estamos falando, nós temos que citar as fontes de que a gente está tirando, a gente tem que ter a titulação para poder falar aquilo. Nos é cobrado algo que não é cobrado do lado de lá. Mas, muito ironicamente, isso também nos dá a possibilidade de ter algo que eles não têm, que é um conhecimento sólido, que é uma capacidade de tratar com o real pelo que o real é. Gente, nós não somos idealistas. A gente não idealiza as coisas, a gente não fala tudo no governo Lula foi uma maravilha, era um unicórnio saltando. Todas as experiências do socialismo real deram certo em 100% em todos os momentos ao mesmo tempo. Não.
nós trabalhamos com a materialidade. E a partir do momento que a gente trabalha com a materialidade, fica muito mais palatável para o público perceber qual lado que está certo. Porque quando o César vira e fala, olha, muito lindo tudo isso que você falou, mas isso não existe. Vamos ver o que é a realidade do brasileiro. Vamos ver o que vai acontecer de verdade se a situação que você está colocando for posta à prova, porque ela já é posta à prova. A pessoa que está em casa, ela vê e fala assim, ok, eu me identifico. Eu recebo várias comunicações de jovens falando, olha, João, eu era ANCAP e o pessoal falou assim, entra no vídeo desse comunista aí pra você rir. E aí eu entrei, comecei a ouvir e falei assim, porra, isso aqui acontece mesmo. Porra, isso aqui tá certo. E eu deixei de ser. E hoje em dia eu já tô caminhando numa outra direção. Por quê? Porque a gente traz à baila a verdade material dos fatos. Então o que o Dino tá fazendo? O Dino tá respondendo todas as perguntas. Você vê que ele não se furta de responder a nada que ele saiba responder. Mas ele não responde provocação. Ele não dá palco para maluco dançar. E aí a gente tem que entender que o não dar palco é o combate. O não dar palco é tirar essas pessoas do palco e colocar o holofote na gente. Porque essas pessoas já têm palco, gente. O Monark não precisa de palco. O Monark tem milhões e milhões e milhões de seguidores. A extrema-direita brasileira não precisa de palco. Ela já é seguida por milhões e milhões e milhões de pessoas. Se a gente não entrar no embate, se a gente não disputar isso, eles vão ser seguidos por bilhões em vez de milhões. É aquela velha história do cara que chega pro patrão e fala, linda Lamborghini, patrão, continua trabalhando, eu compro duas. É preciso que a gente entenda que há este embate, que esse embate é necessário, mas a gente tem que ser inteligente em como fazer esse embate. E nesse sentido, eu acho que o Dino tá, assim, platinando, ele tá fazendo da forma mais eficaz que eu já vi ser feita publicamente, quanto mais para uma figura do tamanho dele publicamente, até hoje. E eu concordo contigo, eu acho que ele vai se gabaritar, já está gabaritado, como sucessor do Lula, até porque, infelizmente, nós vivemos num país muito preconceituoso. Eu não acho que o Brasil elegeria o Silvio, porque o Silvio nasceu negro, né? Então, o Dino, ele ainda tem isso dele ser mais palatável para uma eleição geral. Então, acredito que você está certíssimo na sua análise e concordo com ela. Muito bom, João. Cara, eu ficaria 3 horas trocando ideia contigo. A gente vai marcar outras iniciativas como essa, seguramente. Hoje, para os efeitos do tempo que a gente tem aqui, eu preciso encerrar o programa, então eu vou recomendar. Passa aí, quais que são, querido, por favor, as tuas redes, Instagram, Twitter? Minhas redes são muito simples, eu trabalhei o SEO, nessa parte eu fui safo, todas as minhas são iguais, então você colocando uma vez, você coloca em todas. Todas as minhas redes são Assim Disse o João. Assim disse o João no Twitter, assim disse o João no Instagram, assim disse o João na Twitch, assim disse o João no YouTube. Qualquer lugar que você procurar Assim Disse o João, você vai achar. Então, se você colocar lá Assim Disse o João, vai aparecer Twitter, vai aparecer YouTube, vai aparecer Instagram, vai aparecer tudo. Quem puder seguir, né, eu faço esse trabalho lá e eu além de fazer esse trabalho, eu tenho uma iniciativa minha que eu sorteio para as pessoas que me seguem e contribuem com o projeto 120 livros todo mês, né, são mais de 1.400 livros por ano, eu não tenho apoio de editora, não tem nada, eu compro todos os livros, vou no correio, entro em contato com todo mundo, mando para todo mundo, que é uma iniciativa que eu acho que é muito importante, porque eu acho que a gente está nesse período, né, de reconstrução de movimento de massas. Muito bom, a gente vai, eu vou passar o Esfarrapados, que é o livro que eu estou lançando agora pela editora Record, que está em pré-venda, as pessoas que quiserem reservar com desconto, tá lá o link na minha bio do Instagram ou na minha bio do Twitter, eu vou passar isso para o João também, vou mandar os outros livros de presente para a gente conseguir organizar algo similar. Querido, obrigado, João, pela tua inteligência, pela tua humildade, pela tua sagacidade, por todos os serviços prestados aí em causa da emancipação popular, pensamento crítico, tudo isso que você traz para a mesa e pelo tempo que você concedeu hoje aqui para bater esse papo. Camarada, eu que te agradeço enormemente pela divulgação, por abrir o espaço para a gente ter essa conversa, por ser quem você é, por lutar da forma que você luta.
Nós sabemos o quantas portas não se fecham pelas escolhas que a gente toma, e ainda assim a gente não conseguiria dormir à noite se a gente tomasse escolhas diferentes. Então, assim, eu entendo e agradeço a você também pela abnegação dessa luta, né, gente? Porque só quem tá nela sabe onde que dói. E quero dizer que foi um enorme prazer e eu quero retribuir. Então nós vamos marcar lá no meu canal também para eu te receber, pra gente falar do seu livro novo, pra gente fazer essa divulgação, que é uma divulgação muito importante pro nosso campo. E obrigado demais mesmo. Obrigado a todo mundo da TV 247, né, que sempre também me recebe aqui com muita gentileza, né? Não é a minha primeira vez aqui no canal, não será a última, então agradeço também a todo mundo. Agradeço o pessoal da Coxia, quem vai editar o vídeo, quem tá trabalhando lá, quem tá fazendo o SEO, que é um trabalho importantíssimo e que não aparece, e principalmente todo mundo que tá nos vendo. Beijo para todo mundo aí, brigadão. Um beijo, João. Tamo junto, comunidade. Fiquem bem também. Até a semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Terminou, mas não terminou. Não terminou, sabe por quê? Porque tem paraíso dos cupom. Tem cupom para um caralho, tá cheio de cupom. Vamos lá. Assim disse João, cupom nas Ciências Revolucionárias. Se você quiser entrar, o link tá aparecendo aí. Mas você fala, João, você tem cupom na Boitempo? Tenho. Assim disse João, 20% de cupom na Boitempo. João, tem cupom na Revolustore? Tem. Assim disse o João, 20 a partir de 2 pôsteres você ganha 20%. Mas João, eu queria comprar um livro do Lavra Palavra. Tem também. Assim disse o João, 15% nos livros do Lava Palavra. Mas, João, eu queria um livro do Ruptura Editorial, mas tem, fica tranquilo, assim disse o João. Só assim disse o João, você ganha 15% lá. Ah, mas eu queria fazer um curso da classe esquerda. Fica tranquilo, também temos um cupom na classe esquerda. É, assim disse o João, tudo junto, 15%. Mas, João, eu queria, na verdade, um livro da autonomia literária. Eu tenho um cupom de R$20 na autonomia literária. Hashtag assim disse o João, mas, João, não é o bastante, eu preciso de mais cupons. Eu preciso de um cupom para eu aprender mandarim. Então fala Xie Guhan Lao Xi. Por quê? Porque lá no Gunhan Mandarim a gente tem também um cupom de 20% de desconto no curso, tá? Assim disse o João, 20 Guhan Mandarim. Tá o link aqui embaixo. Milhões de cupons. Em breve a gente volta com outro vídeo. Assina o canal, liga o sininho, curte, comenta, printa um QR Code, tatua na testa, faz o que você quiser. Beijo no teu coração e tchau, tchau. O capitalismo falhou, falha e falhará em cada uma das sociedades aonde